Signo de Libra, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu me chamo Jéssica, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, Libra. Qual é a mensagem para Libra? Libra. Qual é a mensagem para o signo de Libra? A estrela. A árvore. A cruz. A chave e o chicote. Libra. Tem uma pessoa, tem uma energia, né, de alguém, pode ser você, pode ser alguém que você esteja lidando, é só você adaptar, tá? É como se essa pessoa tivesse um pouco tímida. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho um sonho, um objetivo, um desejo, que eu sei que eu posso ter vitória, né? Eu tenho uma certa esperança de que eu posso obter vitória nesse meu desejo. Porém, para eu conseguir obter vitória, né? Não basta só ter fé, né? Tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Só que ao mesmo tempo essa pessoa ela tá com uma energia como se ela tivesse com medo da punição. Essa pessoa tem medo de punição. Essa pessoa tem medo de alguma forma de passar por alguma coisa e não ser bem sucedido, por mais que a pessoa veja a vitória nessa situação, por mais que tenha uma fé, né? Uma certa segurança de que isso pode dar certo, é alguém que sabe que precisa se empenhar para que isso dê certo, mas ao mesmo tempo tem muito medo, muito receio de agir, porque tem uma certa timidez, mas também tem o medo, como eu falei, da punição. Só que o medo da punição que essa pessoa sente é aquele medo que a gente sente da autopunição, do autoflagelo e da dor que o julgamento de outras pessoas podem vir a causar. Em que sentido? Se eu tiver um sonho e eu quero conquistar, eu quero me tornar, por exemplo, muito conhecida no YouTube, né? Vou falar alguma coisa que é um sonho meu. Eu quero crescer, expandir, ficar cada vez mais conhecida, né? Se eu tiver esse sonho, eu tenho uma certeza, uma fé de que esse sonho ele pode ser alcançado, né? Mas eu sei que para eu alcançar esse objetivo, eu tenho que trabalhar muito duro nesse objetivo, né? Com muito empenho. Só que se eu tiver medo de cometer erros e de me punir por causa disso, né? De ficar me autopunindo. Poxa, podia ter feito diferente, podia ter falado diferente, podia ter agido diferente, né? Ou se eu ficar com medo de como as outras pessoas, as pessoas que estão assistindo, por exemplo, a minha leitura, vão me julgar, eu acabo não conseguindo chegar a esse meu sonho e objetivo, porque eu fico tímida, eu fico com medo e não ajo. Muitas das vezes eu preciso impor, né, quem eu sou, o que eu vim fazer no mundo, né, os meus sonhos, para que eles sejam alcançados. E a gente vai estar sempre sujeito à represária, a gente vai estar sempre sujeito à punição. Seja uma punição nossa, porque nós nos autopunimos quando a gente não consegue chegar a um certo objetivo, a gente se sente fracassado, a gente se sente pouco, a gente se sente inútil, mas também o medo que a gente tem da represária do outro, né? De vir um pai, de vir uma mãe, de vir um amigo e falar: eu te avisei, viu? Você foi lá, você tentou e no fim você quebrou a cara.
Quantas e quantas pessoas têm sonhos incríveis, que sentem, né, no fundo do coração que podem ter vitória, que é algo que pode vir da alma da pessoa, recebe essa esperança de conseguir alcançar esse objetivo, né? Sabe que para alcançar esse objetivo vai determinar o trabalho, o esforço, a dedicação que vai precisar para conseguir estar lá naquele objetivo, né? Nada vem também, nada cai do céu. Mas não age, não coloca o esforço, não se dedica, não se empenha pelo medo de não conseguir dar certo, pelo medo do fracasso. Só que essa pessoa não percebe que já é um fracassado, já é uma fracassada por não ter tentado. Quando eu não tento, eu já me dou por vencido, eu já fracassei, porque eu não tenho aquele objeto de desejo, aquele sonho, né? E quando eu tento, por mais que eu fracasse, eu tentei, eu esgotei, eu fiz o que eu podia, né? Eu não tenho mais como me sentir arrependido de dizer que eu não tentei, pelo menos. Se o sonho ele não aconteceu, foi porque não era para acontecer, foi porque não podia ter acontecido. Mas não porque eu não tentei, não porque eu fiquei amarrado num medo ou num receio de como as outras pessoas iriam me punir por isso, entende? Eu dei esse exemplo aqui, né, de questão profissional, mas pode ser qualquer área, né? Inclusive, a energia que eu mais senti foi da vida amorosa, como se alguém tivesse com vontade de perseguir algum sonho amoroso, né? Mas estivesse numa certa timidez, né? E se eu assumir essa relação para todo mundo e, de repente, as pessoas começarem a apontar o dedo para mim, né? E eu não conseguir ter força para assumir, eu não consegui ter força para bancar isso, né? Para aceitar que eu tomei essa atitude, que eu tive essa coragem. E aí, pela própria represária dos outros, né? Eu me diminuo e eu me diminuo para caber naquele espacinho, né? Eu não tenho coragem de viver esse meu sonho, tá? Eu não tenho coragem de assumir a minha homossexualidade, por exemplo. Eu não tenho coragem de assumir que eu amo uma pessoa diferente de mim. Não tenho coragem de assumir que eu quero um divórcio. Eu não tenho coragem de assumir, entende? Certo, Libra? Que interessante. Me conta mais, então. O hierarca. Hierarca. Ancestralidade. Aprendizagem. Ah, você está passando por uma aprendizagem ancestral. Olha como tem energia de Anubis aqui, né? Duas cartas que tem energia de Anubis. É como se você estivesse sendo acompanhado de perto, você e essa pessoa, ou ambos, tá? Aqui a gente está falando de um sonho, uma timidez, né? Que eu quero alcançar, eu preciso lutar por isso, eu preciso me dedicar. Mas eu mesmo, né, eu mesmo corto esse processo por medo, né, de rejeição. Medo de rejeição, querendo ou não, né? E você tá passando por tudo isso, ou essa pessoa, né, passa por tudo isso, um acompanhamento direto da tua ancestralidade, né, principalmente da tua ancestralidade de esquerda, né, que são guardiões que já vieram ao planeta Terra, que já passaram por experiências, geralmente são ancestrais nossos, né? Isso vem de berço, né? Vem de pai para filho, ou de mãe para filho, né? Ou mãe para filha, ou pai para filha, tá? Ancestrais aí. É uma aprendizagem que você está tendo, ou que essa pessoa aqui está tendo. Se a gente está falando daquelas famosas conexõezinhas, né? Onde tem aprendizagem dos dois lados, pode estar espelhado. Você pode estar precisando entender essa energia para a tua vida profissional, enquanto alguém tem que assumir essa característica aí na vida amorosa, né? Ou você tem que assumir uma relação e você não tem coragem, e alguém tem que assumir vergonha na cara e começar a colocar a coisa em prática da vida profissional, tá bem? Mas o fato é que isso tudo faz parte de um grande aprendizado, tá? Para muitas pessoas aqui é um aprendizado duplo, porque a gente tem a carta aqui, né? Ó, do amor e o desejo, é um casal, né? Tem toda uma ancestralidade, toda uma energia espiritual acompanhando, né, esse desenvolvimento. E é um processo onde vocês estão aprendendo ambos a pararem de se castrar. Porque quando você dá atenção para o que as outras pessoas vão dizer, ou pelo medo do fracasso, você não age em prol daquilo que você deseja. Então você se castra, você corta o teu poder de criação. Você corta o teu poder de criar coisas diferentes, novas e novos potenciais e expansão para a tua vida. Você se castra. Você castra aquilo que de mais importante, mais foda e mais bonito que você tem, que é a capacidade criativa que o universo tem.
Então você se castra, você para de construir os teus sonhos, você para de construir a sua realidade, você para de trabalhar junto com o Criador, porque é o grande arquiteto, né, do universo. E quem ajuda você a construir, ou quem atrapalha você de construir uma criação cada vez mais interessante na tua própria vida? São os padrões que você traz de experiências tuas e de ancestralidade. Então, ao mesmo tempo que você carrega esses padrões e eles te atrapalham no teu desenvolvimento, se você trabalha esse teu lado sombra, eles te ajudam, essa energia te ajuda a você expandir. Trabalha a força ancestral para se curar, que a tua força ancestral trabalha em prol, né, de você se construir, de você expandir, né? Por isso é um aprendizado que vem de pai para filho, ou de vô para filho, né, de ancestrais. Uma boa parte da tua linhagem, da tua ancestralidade, eram pessoas que tinham grandes sonhos, mas que não poderiam ir atrás dos próprios sonhos, porque não tinham coragem. Acabavam aceitando aquilo que a vida trazia como experiência. Eu acabei conhecendo essa pessoa muito cedo e aí a pessoa engravidou e aí a gente viveu essa vida, mas eu tinha um sonho de ser um grande artista de rock, eu tinha um sonho de ser, né? Então as pessoas elas vão se perdendo dos sonhos delas. E quando elas têm a vontade, a inspiração da própria criatividade divina, do próprio Criador, de construir algo diferente, elas se castram. Por medo do fracasso, se meu pai não pôde, se minha mãe não pôde, se ninguém da minha ancestralidade pôde, né? Por que eu vou poder, né? Eu até me sinto que, eu sinto até que eu não mereço, porque eu acho que se eu fizer isso, eu vou estar, né, traindo a minha ancestralidade. Às vezes a gente pensa isso de uma maneira até inconsciente, né? E não consegue crescer por causa disso. E não, a tua ancestralidade quer que você aprenda que você precisa, assim, acreditar nos teus sonhos e ir em busca dos teus sonhos. Mas para isso, você não pode esperar que a ancestralidade, que a espiritualidade faça tudo por você. Eles vão te dar força, orientação, eles vão te dar guia, eles vão te dar, né, caminhos, eles vão te dar recursos. Mas quem é que vai colocar a mão na massa, vai se empenhar, né? E vai fazer a coisa acontecer é você, ou é essa pessoa, né? E aí quando você se castra porque você não acredita que você não é capaz, ou porque você tem medo do que os outros, do julgamento exterior, você faz a mesma coisa que a tua ancestralidade fazia. Você se castrava e não vivia os teus sonhos. Você castrava Deus dentro de você. Você castrava a expansão da consciência em você, né? E essa, por algumas pessoas, união, conexão, ela vem trabalhando essas questões em ambos. O que vocês precisam aprender é parar de ter medo da rejeição, parar de ter medo do poder que vocês têm, do poder pessoal que vocês têm para poder criar a vida de vocês, né? E começarem a colocar os objetivos e os planos de vocês em práticas, colocando empenho e dedicação. E não ficando com medo ou ficando tímido, com medo de colocar a cara no mundo, entende? Tá? Então, é uma ligação que tem muito amor e desejo, a carta do amor e desejo está aqui, mas vocês são pessoas que são muito domesticados, né? Domesticadas, aí às vezes a gente fala, é o outro, né? O outro. O outro tá lá, ó, faz tudo que a mulher manda. A outra tá lá, faz tudo que o marido manda, faz tudo que a mãe manda, faz tudo que o pai manda. E você? Você quer mudar a tua vida, mas você não tem coragem de fazer uma mudança porque você tem medo que as pessoas te julguem. Então você faz tudo que a sociedade manda, né? A gente tem que entender que se a gente olha para o outro, a gente consegue de alguma forma apontar o dedo, né, para poder acusar, é porque aquilo também está em nós em algum nível, em algum grau. Ninguém é perfeito. Então existe sim um aperfeiçoamento e um aprendizado mútuo, né, nessa relação. Por isso existe tanta atração, por isso existe tanto desejo, né? Porque existe um propósito de aprendizado mútuo. Uma pessoa não consegue, de certa forma, ficar sem a outra, né? Eventualmente volta nos caminhos da outra para ter algum aprendizado. Claro, aqui a gente está falando de pessoas que sentem que está tendo um aprendizado mútuo, né? Às vezes você está numa relação onde você está tendo muito aprendizado, porque você está acompanhando a espiritualidade, porque você está amadurecendo o teu ser. Mas e a pessoa que você está envolvida, você está vendo realmente a pessoa evoluindo, né? Para você não se iludir, tá bem? Tá vendo que a pessoa quer fazer melhor da própria vida, que a pessoa tem boas intenções, né? Ah, não, tô vendo a pessoa só se ferrar na vida, né? Então, só cuidado com o espaço que você deixa essa pessoa na tua energia para isso não te atrapalhar, tá bem?
Porque também tem muita gente que a gente tá em momentos muito diferentes da vida, né? As pessoas, elas têm níveis de consciência diferentes, né? E elas estão em momentos diferentes. Às vezes você tem um grande nível de consciência e o teu ser amado também. Mas o teu ser amado, ele tá passando por uma experiência, um momento de vida, né? Todos nós temos momentos de vida em que a gente está muito bem e todos nós temos momentos que a gente está muito mal. Todos nós temos momentos que a gente faz muita merda na vida. Todos nós temos momentos que a gente acerta muito. A pessoa que disser que não é uma pessoa que mente para si mesma e que não evolui, né? Então a gente não pode também caracterizar que só porque aquela pessoa não está fazendo algo certo hoje, ela não vai poder vir a fazer algo certo amanhã. Agora, o que define a gente continuar tendo esperança em alguém, amor por alguém, é o quanto aquela pessoa ela fez bem para nós e colocar na balança o quanto aquela pessoa fez mal, de uma maneira direta, né? Não indireta. Às vezes você é carente, a pessoa não te correspondeu e aí você acha que a pessoa te fez mal. Não, é você que espera demais de alguém que não está disposto a te dar. Outra coisa é você ficar se jogando no pé da pessoa e a pessoa te humilhando, te fazendo mal, te batendo, te roubando, te enganando. Aí, né, gente, existe um... É que o ser humano parece que ele não consegue, não tem discernimento, né? Tem que ter amor próprio, tem que entender que você não merece. E quando você não merece passar por algo, você não deve admitir isso para alguém, tá? Admitir agressão, admitir abuso, admitir competição, admitir mentiras, né, desenfreadas, né? Não tem porquê, né? E aí? A peregrinação, a ressurreição, nossa. Aqui é profundo o negócio. Para algumas pessoas é uma coisa, é como se fosse é como se estivesse mudando toda uma genética de alma, né? Você teve o seu primeiro ancestral e aí os teus primeiros ancestrais, eles vêm carregando padrões de milhares de anos, né? Só que é como se agora essa alma, essa super alma, né? Nós somos pequenas almas que habitamos uma super alma, né? Essa super alma aí, que algumas pessoas chamam de eu superior, né? Enfim, que vem de uma mesma ancestralidade espiritual, ou seja, tem ali a conexão com os teus ancestrais, a conexão com o ser de luz aí que tem uma ligação com você de vidas passadas, enfim, né? Várias almas juntas trabalhando em prol de uma iluminação de consciência de uma super alma, de um eu superior. Não é só as almas pequenas que estão transcendendo, é um eu superior que está transcendendo uma dimensão também. Puxa, o bagulho aqui é louco, o bagulho aqui é doido. Não sei se todo mundo vai conseguir entender, tá? E aí o que acontece? Existe toda uma peregrinação de almas, é como se estivesse passando por um grande julgamento. Aquilo que a gente chama, né, que a gente tem na passagem da Bíblia como o Armagedon, porque é toda uma consciência ancestral que se ilumina. Você está quebrando karmas que vai libertar várias energias ancestrais dessa super alma, né? Essa super alma vai ter um grande salto evolutivo. A gente pode estar falando aqui de chamas gêmeas, dessas conexões que são muito elevadas para algumas pessoas, tá? Por isso que tem todo esse assessoramento aqui, né? Com energia do... Nossa, esse horário aqui, Maktub. Maktub é aquela palavra que fala que estava escrito, né? O destino que estava escrito. Então, é como se você tivesse... Como é que eu vou explicar isso aqui? Você está quebrando padrões que vêm da tua ancestralidade, da ancestralidade dessa pessoa, que para algumas pessoas é até a mesma, né? Por exemplo, pessoal, vou explicar para vocês um dos rituais que eram feitos na Umbanda para você entender, né? Por que quando você vai numa festa de Exu, numa festa de Pombagira, numa festa das almas, né? Eles incorporam e às vezes você vê ali as energias de pessoas que gritam, que bebem, que fumam, que fazem uns barulhos estranhos, né? Parece uns demônios que chamam os diabos. Por quê? Porque quando você incorpora essas energias, tá? E por isso a gente tá com a energia de Anubis bem forte, porque Anubis é o guardião do submundo, né? As energias do submundo.
A gente está trazendo à tona energias que estão no nosso campo vibracional da nossa super alma, tá? Que são ancestrais que carregam dores, sofrimentos. Imagina que um ancestral teu morreu numa fogueira, uma bruxa, né? Uma pessoa que tinha conhecimento espiritual que morreu numa fogueira. Imagina que você tinha lá um ancestral teu que passou por um monte de magia em algum tempo no passado e que ficou que teve vários órgãos, né, com câncer, perdeu né, ficou todo podre com câncer. Imagina que você tinha lá uma ancestral tua que passou muita fome e precisou morar na beira do lixo. E aí você tem toda essa energia ancestral que está na tua super alma. O que é a incorporação, muitas das vezes ali, né, naqueles rituais? É você trazendo toda aquela energia para uma cura. É feita uma transmutação daquelas energias que estão também no teu campo vibracional, porque você é ligado a uma super alma, você não tem uma conexão, você não está desconectado de algo superior a você, entende? E se você é médium e você se permite trabalhar a ancestralidade dentro da Umbanda, que é uma religião que trabalha a ancestralidade, né, uma religião de matriz africana, você permite com que essa tua ancestralidade venha através de você e através da incorporação, transmutar essas energias. Por isso que gritam, por isso que berram, porque é energia de dor, é energia de raiva, é energia de sofrimento que está guardada dentro do teu campo energético inconsciente, ancestralidade, certo? Então, só que você não, a gente não precisa, na verdade, necessariamente da Umbanda para trabalhar essa energia, né? O próprio xamanismo também trabalhava, os grandes espíritos, os grandes caciques. É uma maneira, né? E nessa situação de chamas gêmeas, geralmente as chamas gêmeas e conexões profundas de almas, elas transmutam essas energias também. É muito comum você sentir energias espirituais, você ter mentores do teu lado, você ter, na verdade, um grupo de mentores te auxiliando, né? Porque é toda uma questão ancestral que está sendo trabalhada. É por isso que essas conexões, elas são tão intensas, é por isso que essas conexões tem tantos desdobramentos, né? Por isso que essas conexões são tão complexas, né? Porque você está em conexão com algo muito superior do que a tua própria existência, tá? E por isso que tem essa energia da ressurreição e da peregrinação. Porque é como se você estivesse permitindo que o teu corpo fosse um veículo de transmutação para essa energia ancestral. Às vezes você passa por aquela noite escura da alma, onde você chora, onde você sofre, onde passa por muita dor e sofrimento sem você saber. E às vezes é a tua própria ancestralidade fazendo essa transmutação dentro de ti no teu corpo, né? Sem que você precise estar num ritual, dançando, bebendo, fumando, tá? Então existe toda uma energia ancestral que está sendo passada e transmutada através de você e traz esses ciclos para você de morte e renascimento. Então parece que as coisas não estão acontecendo, não estão avançando, às vezes parece que as coisas não estão tendo, né, estabilidade, porque aqui a energia da ressurreição, né, ela vem depois de uma energia de morte, então ela passa por uma turbulência, né, o caos que acontece na morte, entre aspas, né, para que haja o crescimento, para que haja vida, tá? É complexo, né, não sei se vocês vão conseguir entender. Mas é assim que é visto, por exemplo, esse tipo de ritual, né? A pessoa está transmutando. Tanto é que, conforme o médium ele vai fazendo essa conexão maior com a própria espiritualidade, com a própria mentoria, ele começa a doutrinar a própria energia espiritual a ponto dele não precisar mais fazer nada. Você pode ser um médium, né? Que vai para um templo da terreira, que incorpora lá a entidade, mas que não bebe, que não fuma um cigarro, porque você doutrinou essa energia, você transmutou as energias emocionais negativas, né? E o vício, o apego, que é o álcool, que é a bebida, que é até mesmo a impulsividade sexual, ou a ira, a raiva, tudo que a gente chama de demoníaco do ser, como é transmutado através das energias emocionais que são curadas, é doutrinado. Aquele ser ele não precisa mais se arrastar, ele não precisa mais gritar, ele não precisa mais se contorcer, nem se bater, ele se torna um ser mais bonito. Você vai ver aquela entidade bonita, maquiada, dançando, rindo. Ou seja, você traz a energia que parece ser negativa e demoníaca, transmuta e cria uma energia linda no teu ser. Você cria a tua nova realidade de vida, tá? Então, para vocês conseguirem chegar a esses objetivos, vocês passam por um grande processo de cura interno que vem de toda uma ancestralidade. E também vocês precisam passar por esse processo de, através dessas curas, entenderem que vocês não são somente vocês. Vocês carregam todo esse poder de alma dentro de vocês. É isso que vai garantir para vocês força, fé, coragem, determinação para ir atrás dos objetivos.
mas também vem através do esforço e da dedicação de cada um. Senão não adianta, não vai ser só a força ancestral que vai trabalhar a teu favor. E você ficar sentadinho comendo pipoca em casa, né? Certo? Eu sinto que essa energia de timidez é alguém que tá na tua energia, que não é você, tá? Mas eu acho que você também tem essa energia, só que talvez não seja na energia do relacionamento, porque a maioria das pessoas que seguem as leituras de tarô são pessoas que querem um relacionamento, que não estão com medo, né? Embora tenha, assim, às vezes inconscientemente. Claro que pode ser o oposto também, tá bem? Mas eu sinto que na maioria a outra pessoa tá com uma certa timidez de lutar por isso, de fazer isso acontecer. E você talvez tenha uma certa timidez e dificuldade, um certo receio, né, de julgamento alheio, de culpa, de alguma outra coisa na tua vida. Às vezes é sair de um relacionamento, às vezes é começar um novo emprego, às vezes é mudar de empresa, às vezes é abrir uma empresa, né? Fazer um curso de tarô, abrir um canal no YouTube, colega. Vamos lá, colega, comecem. Ó, tem que se dedicar e acreditar, fé nas malucas. A inovação, ó, vocês têm que começar a inovar. Vocês estão desorientados, essa pessoa também. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo fudido, todo mundo perdido, todo mundo fudido, é isso aí. Tá todo mundo desorientado aqui. Tem um macaquinho na mente de cada um, né? A história do macaquinho, né? A mente, ela é um macaquinho, ela não para. Ela vai ficar de um lado pro outro e ela não para nunca. Ela foi a maior arma dada para o ser humano, mas também é o maior potencial de destruição. Eu sempre falo, quanto maior a luz, maior a sombra. A mente, ela é tão incrível, tem um potencial tão foda, inimaginável, que tudo aquilo que você cria através da sua mente, você pode criar. Computadores, armas biológicas, vacinas, né? Através da inteligência, através do estudo, da ciência, da compreensão, da mente. Mas, ao mesmo tempo, a mente, ela não para, ela é uma máquina que não para de trabalhar. Então, ela é como um macaquinho. Se ela não tiver uma função, ela vai ficar se mexendo de um lado para o outro, né? Por isso que tem aquele ditado que diz que, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. E, de fato, pela cabala, o que a gente chama de diabo ou Lúcifer, né? É a nossa mente. A nossa mente é chamada de Satã, né? Pela cabala. Por quê? Porque é a nossa parte que tem o potencial de criar, o criador, a luz, Lúcifer, mas também de destruir, o destruidor, né? Através da sombra, através daquilo que é o oposto do bonito, do belo, do criativo, né? Se eu não pego a minha mente e uso ela em prol de algo positivo e não coloco essa energia lá, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar de um lado pro outro, de um lado pro outro, vai ser um macaquinho. E aí isso vai criar para mim indecisão, desorientação, eu não vou saber o que fazer, eu vou ficar perdido, vou ficar esperando que alguém venha me socorrer e ninguém vai vir me socorrer. Porque eu sou o escravo da minha própria mente, eu deixei o Satã me dominar, tá? Eu deixei a minha mente me dominar, eu não tive esse controle também sobre ela, né? A gente fala muito de controlar os instintos, mas a mente também, ela pode pregar peças, né? E aqui você precisa entender aquele clássico que a gente sempre fala, né? Você não é a sua mente é uma arma, uma ferramenta que foi dada para você, mas você é mais do que isso. Você tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual, um corpo búdico que ainda vem acima de você, né? E se você não perceber que você precisa também entender que se você não direcionar a sua mente para algo produtivo, criativo, que seja bom para você, a sua mente vai te desorientar. Assim como deve estar fazendo isso com essa pessoa. Por isso essa certa timidez, esse certo medo, não sei se consigo, não sei se vou. E aqui você precisa de uma inovação. Você precisa, né, atravessar esse portal aí de medo que você está passando e esse serzinho de luz também, porque aqui tem energias duais, né? Muita dualidade aqui. Vocês precisam inovar a forma de pensamento. Ao invés de acreditar que não é possível, começar a pensar nas soluções, nas inovações, nas maneiras novas de conseguir chegar aos objetivos que vocês querem tanto chegar, né? Ah, não deu certo de um jeito, eu vou parar de tentar desse jeito, mas eu não vou desistir do que eu quero. Eu só vou tentar uma nova estratégia. Isso é uma coisa que eu aprendi. Tudo aquilo que eu quero chegar como objetivo, eu tenho total capacidade, poder para isso
e merecimento, porque eu sou filha de Deus e como filha de Deus, assim como todo mundo, tá? Eu tenho merecimento também. Agora, se eu não acreditar nesse meu potencial e desistir nas minhas tentativas, eu nunca vou chegar lá. A diferença de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa que não foi bem-sucedida é o quanto essa pessoa persiste naquilo que quer, não desiste e muda as próprias estratégias. Eu tentei de uma maneira, eu não consegui, não é porque não dá certo, é porque eu preciso mudar a estratégia. Quando a gente está falando de relacionamento, a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente quer a todo custo fazer aquela coisa dar certo forçando. E se a gente tentou de uma maneira e a gente forçou e a gente foi atrás e a gente tentou, então talvez a estratégia diferente seja a gente parar de tentar. A gente virar as costas e fazer uma nova, né? Olhar para uma outra situação. E aí se aquilo tem que acontecer, vai ser porque aquilo vai vir na nossa energia, né? De qualquer forma, aqui a gente tem que ter uma inovação. Se aquela pessoa, por exemplo, que não corria atrás dos objetivos, que não ia atrás, que não fazia essa relação acontecer, tem que ter uma inovação na maneira de agir, na maneira de pensar. Não está dando certo do jeito que eu estou fazendo, né? Esperando as coisas acontecendo, não vou chegar a lugar nenhum. Vou continuar sendo, como eu falei, a pessoa fracassada. E aí, o que mais é importante Libra saber aqui? O arrependimento. Aqui de uma maneira inconsciente, tá? Tanto você quanto essa pessoa, vocês têm muitos traumas e arrependimentos de vidas passadas que vocês não sabem, né? Vocês não conhecem. Fora também o arrependimento e os traumas de ancestralidade. A gente falou da religião de matriz africana, mas existem várias religiões, né? Várias culturas que existe, por exemplo, a matança de animais. Existem algumas culturas até de tribos canibais, né? Que eles comem pessoas, que eles dançam no sangue de animais e fazem sexo. Existem várias culturas, né? Que endeusam energias, né? E aqui a gente está vendo questões de vidas passadas, então existe aqui até mesmo na energia ancestral, e muita gente vai dizer, ai que horror, credo, mas a gente não pode esquecer que a gente vem de uma ancestralidade neandertal, né, pessoal? O cérebro ele vai evoluindo, tá bem? E isso aqui você também, né, alecrimzinho dourado, você não tá livre de ter feito alguma coisa dessas também em alguma vida passada, tá? A gente evolui. Né? Não é para julgar, é para entender, para saber por que muitas vezes eu também não consigo me libertar, acreditar que eu posso, acreditar que eu sou merecedor, tá? Aqui tem um certo arrependimento de alma por questões feitas até mesmo espirituais em vidas passadas, né? Ou até mesmo nessa vida, para algumas pessoas pode ser também, tá? Que é aquilo que eu falei, imagina só, você não lembra, porque quando você vem ter uma experiência aqui na Terra, né? Você coloca o véu da ilusão para poder ter uma experiência nova. Porque senão você carregaria registros de vidas passadas e você não conseguiria conviver com você mesmo. As coisas que a gente já fez em vidas passadas, a gente acha que somos perfeitos, né? Todo mundo já fez alguma coisa horrível em vidas passadas. Todo mundo vem nessa existência aqui na terceira dimensão, que é uma existência dual, como bem e como mal, tá? Se você quiser entender um pouco mais disso, eu fiz um vídeo aqui pro canal alguns meses atrás que se chama Pequena Alma e o Sol, tá? É dos vídeos especiais, né? Assista esse vídeo que você vai entender um pouco sobre isso. Então não existe isso, todo mundo é só bom, todo mundo é só ruim. Isso aí é uma ilusão também da divisão da terceira dimensão, da dualidade, da separação. Então, em vidas passadas eu posso ter feito isso. Ou eu posso ter essa energia, né, como eu falei, de culpa da minha ancestralidade que eu carrego espiritualmente falando. De ter passado por processos onde eu mesmo sacrifiquei outros humanos. Por que não? E se em algumas vidas passadas eu era um índio lá de uma tribo, sei lá, jamaicana, que comia pessoas e que era canibal? Né? Então eu tive experiências onde eu fiz coisas que hoje, né, eu considero como coisas ruins. Eu sacrifiquei animais, eu sacrifiquei pessoas, ou eu fiz magia negra, eu fui um grande bruxo, uma grande bruxa, né, em vidas passadas, enfim. Então existe aqui até mesmo um arrependimento de alma por certas questões espirituais, por certos sacrifícios, né, por coisas que você traz na tua ancestralidade também. Aqui você pode ser o tipo de pessoa que tem muito medo da espiritualidade. Ou essa pessoa tem muito medo da espiritualidade. Eu gosto, eu fico cativado, mas eu tenho medo.
Então eu sou aquela pessoa que às vezes eu também olho para Umbanda e penso que aquilo que eu vi lá é coisa do diabo. E quando você entende, você percebe que não é bem assim, né? Dei uma explicação para vocês o que significa tudo aquilo, né? Então eu tenho uma visão da situação porque eu tenho medo. Eu tenho uma visão da espiritualidade. Nossa, eu vi um vulto na minha casa, que horror. É o capeta. Não, às vezes é o teu tio Joaquinha lá que já faleceu que tá cuidando de ti, né? Então você pode ter medo da espiritualidade. Essa pessoa também. Às vezes eu sinto essa conexão, eu sei que essa conexão pode ter vitória pra mim, né? Mas eu tenho medo do que essa conexão causa. Eu tenho medo do que eu sinto no meu corpo. Eu tenho medo dos sinais que o universo me dá. Eu tenho medo do chamado que eu recebo, porque eu sei que tem muita gente aqui que está recebendo chamado até mesmo para trabalhar com a espiritualidade, né? E aí a energia do argonauta que me fala de toda essa ancestralidade viajante, né? A energia do argonauta é como se fosse a energia dos antigos ciganos, né? São pessoas que viajavam de reinos em reinos, aprendendo, fazendo coisas diferentes. Então, quantas experiências a nossa alma teve de vidas passadas? Então, todo um processo de cura, tá? Até mesmo de arrependimento com processos espirituais. Hoje eu sou uma bruxa, uma maga, né? Uma criadora da minha realidade branca, do bem. Por quê? Porque eu cocrio com o universo de uma maneira usando somente a minha energia espiritual. Eu não faço sacrifícios, né? Ensino pessoas como mudar a vida delas, ensino pessoas como entender a energia espiritual. Mas eu já fui uma bruxa em vidas passadas muito ruim, muito má, que fez muita coisa errada, né? Estaria querendo enganar as pessoas se eu dissesse que eu sou totalmente boa. Até para ter tanto poder espiritual, você tem às vezes a tua ancestralidade que carrega, como eu falei, várias experiências como bruxos, como bruxas, enfim. Então a gente passa por esse processo para evoluir, certo? E a tua alma carrega também isso. Você pode ter medo da espiritualidade, ter chamado para trabalhar a espiritualidade e ter receio e medo de trabalhar porque você não confia, porque você tem várias crenças, porque você tem arrependimentos de coisas de vidas passadas que você fez. Essa pessoa sente essa conexão, tem vontade de viver isso também, de trabalhar duro nessa relação, tem medo da represária, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Tem medo do poder espiritual que essa relação causa nele ou nela, porque isso gera uma atração muito grande, né? São pessoas que eventualmente não conseguem, né? O próprio universo atrai vocês um para a vida do outro, né? Eu nem digo aquelas pessoas que não conseguem ficar sem se ver com tanta frequência, porque às vezes isso aí é apego. Mas é aquelas pessoas que eu de fato, genuinamente, tentei esquecer a pessoa e parece que o universo é que traz essa pessoa pra minha vida. Não sou eu que vou atrás, não sou eu que faço coisa, o universo é que dá um jeito de me mostrar, né? Que tem alguma coisa aqui pra ser trabalhada. Os próprios ancestrais que estão ali sempre passando informações, entende? Certo? Ok, Libra? Então é isso, né? Acho que essa é a mensagem pra vocês. Tem mais alguma coisa aqui pra falar para Libra? Conselho final sobre essa situação. O que mais eu posso falar aqui para Libra? Imperadora, regeneração e a indecisão. Os namorados, né? Tá, essa situação ela tem um retorno, né? Porque eu acredito que para a grande maioria tem até uma questão de... A gente está falando de uma questão espiritual ancestral, né? Então tem até uma questão de... Depois de toda essa transformação, existe uma promessa de uma união, né? Só que aqui é como se fosse assim, vocês precisam aprender cada um a se auto-regenerarem, a ponto de se conhecerem, de se libertarem desses karmas, desses medos, desses arrependimentos, inovarem, né, mudarem a questão da rejeição, do medo, como eu falei, para se tornarem imperadores da própria vida de vocês, tanto você quanto essa pessoa, né? Sem ter a dependência de que o outro vai imperar na minha vida, o outro que vai chegar na minha vida e vai me ajudar, o outro que vai chegar na minha vida e vai transformar a minha vida. Depois que eu tiver essa relação com o outro é que eu vou ser feliz, depois que essa relação acontecer é que eu vou poder prosperar, é que a gente vai poder abrir aquele negócio, é que a gente vai poder ter aquele auxílio público, né? Auxílio público, que eu sei que tem gente que tá até querendo fazer projeto social com a pessoa, né? E aí, claro, não é essa pessoa que vem para fazer isso, é você que aprende através de se libertar do medo da rejeição, que você tem força, poder e espiritualidade para alcançar os teus desejos e sonhos e objetivos, e você tem que se transformar no imperador da tua vida.
Imperador, independente do gênero, vem a energia do masculino, que é aquela pessoa que é de ação, de poder e de decisão. É aquilo que eu decido para minha vida que vai acontecer. Se é algo genuíno, se eu sinto até mesmo que o universo conspira a favor disso, então eu vou acreditar nisso. Mas para isso eu tenho que me regenerar e ter essa autoconfiança. Parar de ficar na dúvida se eu mereço ou não os desejos do meu coração, se isso pode ou não acontecer, e focar naquilo que eu tenho que fazer, que é me tornar o imperador, que é me libertar desses arrependimentos, que é me libertar desse sofrimento, né? Aqui vai existir uma nova possibilidade de uma regeneração nessa situação, tá? Mas eu vejo que quanto mais você se compromete com se transformar na pessoa que vai criar o teu destino, no imperador, né? Eu decido pela minha vida, não é o outro. Não é porque alguém falou pra mim que eu não posso falar palavrão que eu não vou falar. Esse aqui é o meu reinado, esse aqui é o meu reino, né? Não é porque alguém falou pra mim que eu não posso ficar com aquela pessoa que eu amo, que eu não vou ficar. Porque é o desejo do meu coração. Obviamente que se a pessoa quiser ficar comigo também, e se eu souber escolher a pessoa, que eu sempre digo que nos meus vídeos não venham distorcer as coisas que eu sei que tem gente que adora, né? Se aquela pessoa valer a pena, né? Tá certo? Vamos se responsabilizar pelas próprias escolhas. Ok? Então é isso, tá bem, Libra? Espero que essa leitura tenha ajudado alguém de alguma maneira. Desejo sucesso, um beijo enorme no coração de vocês e até as próximas leituras.